Boa noite, irmãos e irmãs. Iniciamos o nosso culto com as palavras proféticas de Isaías, no seu capítulo 40, que diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Vamos louvar ao nosso Deus com o canto de número 17. Vamos nos colocar em pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos em Tua casa para louvar e bendizer o Teu nome, para trazer aqui a nossa adoração, adoração que não é só deste momento, mas de todos os dias e todas as noites da nossa vida. Nós queremos, ó Deus, que o nosso culto seja uma expressão sincera do nosso desejo de te servir, de te honrar e te glorificar. Abençoa, Senhor, o teu povo, não só aqui, mas em toda a face da terra. Abençoa o teu povo que quer viver segundo os teus preceitos, para que todos nós possamos conhecer a tua vontade e tenhamos no nosso coração a disposição de cumpri-la. Abençoa-nos, ó Deus, e guarda-nos. Aqueles também que vão ouvir a Tua palavra, seja aqui, seja através da internet, que os seus corações sejam consolados,
que as suas vidas sejam atingidas pela tua palavra e que a tua obra se cumpra neste dia na nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, a que nós te pedimos. Amém. Pode sentar. Amados irmãos, a nossa saudação em nome de Jesus. Graça, paz e misericórdia do nosso Deus vos sejam multiplicados. Bom estarmos na casa do Senhor, esse início de noite, ainda iniciando uma semana que certamente será marcada por muitos desafios, por decisões, por grandes empreitadas. Mas nós estamos aqui para pedir o direcionamento, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E a minha oração desejar é que o Senhor possa estar orientando os seus passos, iluminando os seus caminhos, e a sua vida seja marcada pelo desígnio do Senhor. Nosso abraço fraternal aos que nos visitam. Particularmente gostaríamos de conhecer aqueles que estão aqui conosco pela primeira vez. Se esta é a primeira vez que você está conosco, onde você estiver, por gentileza, coloque-se em pé para podermos distinguir a sua presença. Tem gente aqui na frente, um casal querido com a sua filhinha, outro casal lá atrás, mais alguém aqui. Vocês vão receber uma singela lembrança da nossa equipe diaconal. Dentro deste saquinho de lixo para carro, você pode tirar os papeizinhos que estão lá para usá-lo depois como lixinho, mas ali dentro tem uma fichinha também, se você puder preencher e deixar a saída conosco, dizendo o que nós podemos fazer por você. Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença. Gostaria de ressaltar das informações contidas no boletim desse domingo, algumas programações. Está aí já o Celebração de Louvor e Adoração, domingo que vem à noite. Domingo que vem à noite tem um culto diferente aqui. Não tão diferente assim, né? Vai ter pregação, vai ter oração, vai ter louvor, principalmente a área do louvor. Nós vamos ter um trabalho musical. Todos os grupos da igreja, que não são poucos, incluindo os corais, vão aqui se revezar numa programação muito dinâmica e você não pode faltar. E nós queremos trazer os irmãos que também participam dos outros 2 cultos da manhã. Alguns de vocês participam, mas a maioria não participa. Nós temos uma grande celebração, domingo que vem à noite, às 19 horas. Eu quero também lembrar então a programação da Semana Chamada Santa. Nós estaremos encerrando no dia 28, quinta-feira, a nossa jornada do Celebrando o Sobrenatural de Deus, na quinta-feira às 15 horas, com Santa Ceia. Nós temos ainda o 6º sinal do Evangelho de João para esta quinta e o 7º e último sinal para a outra quinta-feira. Depois você vê no Evangelho de João qual é o 6º, qual é o 7º, porque os outros 5 você já aprendeu aqui com a gente. Aí, na sexta-feira, a Sexta-feira da Paixão, nós teremos às 11 horas lá no templo o culto da Paixão com a cantata As 7 Palavras da Cruz, que vai ser entoada pelo nosso coral da Fraternidade. E aí pulamos para domingo. Domingo a programação matinal é toda alterada, como fazemos todos os anos. Não haverá culto às 9, nem às 11, nem escola às 10 horas. Nós vamos vir para cá às 7h30 da manhã. Alvorada da Ressurreição. Um culto especial de louvor, de adoração a Deus, de celebração da vida. Jesus morreu, mas ressurgiu. E a sua ressurreição é a vitória sobre o pecado e a morte. Vamos celebrar esta vitória que está sobre os nossos corações. Seguido do culto, nós teremos um café pascal. Por isso que a gente não tem aquela programação a partir das 9 horas, porque o café costuma durar quase até a hora do almoço. Eu sei que tem gente que nem almoça aquele dia, só vai fazer o lanche da tarde, né? Você pode fazer o mesmo. Venha estar conosco, então, desde as 7h30 da manhã. Mas às 19 horas, aí sim, o nosso culto encerrando a programação pascal, conforme está aí no nosso auxílio litúrgico.
Agora eu quero chamar a sua atenção para uma programação no dia 13 de abril. Dia 13 de abril nós teremos o encontro das escolas dominicais de Curitiba, que vai começar às 17 horas com um workshop, seguido de uma gincana bíblica, e às 19 horas nós teremos um culto evangelístico com a presença do Nani Azevedo, que está aí no convitinho. Você precisa pegar o convite. Nós estamos trocando o convite por 1 quilo de alimento. Nós não estamos querendo propriamente 1 quilo de alimento, quer dizer, também queremos, mas é uma maneira de enganchar a pessoa, né? Quem doou, pegou o ingresso, com certeza vai vir. Hoje de manhã, o presbítero Aristide, superintendente da escola dominical que está promovendo esse evento, já me disse que já foram 600 convites. Nós só vamos ter 1.100. Então, se você não pegou, pegue na saída. Se você não trouxe hoje o seu quilo de alimento, fica vinculado para trazer a semana que vem, para que a gente possa já, no correr dessa semana, encerrar por aqui, que nós vamos oferecer para outros também. Outras igrejas querendo vir participar conosco deste culto evangelístico. Evidentemente que você está pegando para você e pegando para alguém o ingresso que você quer trazer para ele ouvir o evangelho, né? Este é o nosso objetivo. Não precisa dizer que esses alimentos serão revertidos para fazer a cesta básica dos pastores da igreja que estão precisando comer, estão fraquinhos, né? Vai para as nossas entidades assistenciais, evidentemente, né? Domingo que vem temos o almoço da ACP, o primeiro do ano, terminando o culto das 11 horas, aí pelo meio-dia e meio, o almoço já será servido. Pegue o seu ingresso na saída do nosso culto. E no sábado, o jantar do Kairos, o jantar à noite italiana. Vai ser um fim de semana para ninguém botar defeito, né? Os gourmets aí vão estar com toda a pompa. Mas o Kairos também já está recebendo as inscrições para o encontro do mês de agosto no Hotel Montes. O encontro já é o nosso terceiro encontro, e desta feita o preletor é o reverendo Samuel Vieira, pastor da igreja. Não se assustem, ele ao vivo ele é mais bonito assim do que essa foto aí. O reverendo Samuel Vieira é pastor da primeira igreja presbiteriana, aliás, a igreja presbiteriana central de Anápolis, um dileto amigo, fomos contemporâneos do seminário, teve uma vivência também nos Estados Unidos, onde foi pastor junto a brasileiros, e tem uma larga experiência com famílias e com casais. Então faça a sua inscrição agora, em agosto, mas você faz agora para poder parcelar, né? A gente sabe que não é uma coisa assim tão barata, não é muito caro também não vou dizer quanto é que é, só para você ficar querendo saber quanto é que é, mas você faz agora a inscrição, que parcelado não dói para ninguém, e vai ser uma bênção como foram os outros encontros. O hotel está fechado para nós, quer dizer, está aberto para nós, fechado para os outros, né? Mas você precisa fazer a sua inscrição agora, porque certamente que você deixar para mais tarde, não vai ter inscrição para você. Muito obrigado. Abra sua Bíblia comigo, o texto que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 16. Vamos fazer a leitura juntos, vamos nos colocar em pé. Faremos a leitura juntos desse texto, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16. Primeira epístola de Pedro, dica boa, a primeira epístola vem antes da segunda epístola, tá? E você achando a segunda, você acha a primeira, né? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16. Vamos ler a uma só voz esta passagem. Leia comigo, vamos lá? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. Podeis assentar. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ignorância da luz do Evangelho, ignorância do conhecimento da vontade de Deus.
quando nós ignoramos os princípios do Senhor, o temor do Senhor, somos conduzidos pelas paixões carnais e terreais. Mas quando nos aproximamos da graça do Senhor e recebemos esta bênção da salvação, nosso coração é transformado. E nesse instante nós queremos convidar os irmãos a um tempo de oração silenciosa, a um tempo de confissão, a um tempo de quebrantamento, a um tempo de oração. Se você tem andado nas paixões próprias da ignorância da graça de Deus, é tempo de voltar atrás, de pedir força, restauração, perdão, transformação, e uma transformação que venha de dentro para fora e não apenas exteriorizada na nossa vida. Feche seus olhos, tenhamos um momento de oração. O grupo de louvor estará nos conduzindo a uma canção de reflexão. Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto mudar. Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto mudar. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Eu quero um coração puro e um espírito reto. Eu quero um coração puro e um espírito reto. Eu quero um coração puro e um espírito reto. E um espírito reto. Fazemos dessa canção, Senhor, a nossa oração. Nós queremos na Tua presença um coração puro, queremos um espírito reto, queremos que o Senhor nos lave de toda iniquidade, purifique a nossa vida com hisopo. Queremos que o Teu Espírito, Senhor, habita cada vez mais nas nossas vidas, nos conduzindo, Senhor, pelos caminhos que agradem o Teu nome, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa oração, aceita a confissão do nosso pecado, porque o fazemos naquele que é o cabeça, naquele que é o pontífice supremo, Cristo Jesus, nosso Senhor, ó Pai. Nós também intercedemos nessa hora pelos missionários da nossa igreja, os missionários que estão espalhados por todos os cantos, ó Deus, deste planeta, gente que está investindo a sua vida, Senhor, na propagação do Evangelho, muitas vezes em terras inóspitas, em meio, Senhor, a tantas adversidades islâmicas, indígenas,
tantos, ó Deus, desafios que têm enfrentado longe dos seus familiares. Erguemos a nossa voz, ó Deus, pelos necessitados da Tua igreja, pelas obras sociais, ó Deus, que esta comunidade tem desenvolvido, tanto, Senhor, com crianças, ó Deus, quanto também, ó Deus, com os adultos e sêniores, ó Deus. Queremos Te agradecer pela inauguração da nova ala, Senhor, que abriga, Senhor, as pessoas da terceira idade, Senhor, no lar, no vivencial dos idosos. Queremos, ó Deus, também, ó Deus, suplicar pelos enlutados da nossa igreja, Senhor, que a família do seu Ayrton, que ontem, ó Deus, doridas, sofridas, e sentia sobre si, ó Deus, o peso da partida de uma pessoa tão querida. Conforta, Senhor, essa família. Atende, Senhor, ó Deus, os pedidos e as necessidades das diversas frentes dessa comunidade. Nós oramos, ó Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor, que nos ensinou como irmãos orarmos a oração que nos diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos ficar em pé? A palavra está com um grupo de louvor que nos conduzirá nesse instante nos cânticos espirituais. Boa noite, igreja. A primeira música que nós vamos cantar, ela fala sobre a graça de Deus, que é o que nos move, é o que nos faz viver e é o que nos purificou e nos fez nova criatura. Então, nesse momento vamos adorar o nosso Deus, o Deus que nos tirou do tremedal de lama e que só por causa dele, por causa da graça dele, a gente pode estar aqui hoje louvando o nome dele. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. A tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça, tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 A tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta.
graça, tua graça. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça de Deus por causa do seu Filho Jesus, que tem poder para nos salvar. Então agora a gente vai declarar isso, que Ele tem poder para nos salvar, tem poder para realmente nos tirar das trevas e nos fazer novos. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. E agora, por causa da salvação dele, nós temos livre acesso ao Pai. Então vamos louvar a Ele também por causa disso. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor.
Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, pois me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, pois me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa teu rio, deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Convido a igreja para abrirmos a Bíblia no Salmo 92. Vamos fazer uma leitura dos versículos de 1 a 5. Salmo 92, de 1 a 5. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das suas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Esse é o momento em que nós louvamos e honramos ao Senhor com as nossas ofertas, dízimos. E eu convido agora os nossos diáconos para fazerem o recolhimento das ofertas, enquanto, como igreja, nós estaremos cantando o hino 64, Grata Memória.
Convido as crianças para virem à frente. As crianças, por favor. Bondoso Deus, nosso querido e amado Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Pai, porque podemos estar aqui para celebrar, Senhor, e elevar ao Senhor nosso culto de louvor e adoração, Pai. E nesse momento, Pai, como penhor das nossas vidas, nós oferecemos aqui, Senhor, os nossos dízimos e oferta. Aceita cada vida aqui, Senhor, que dispensou dos seus recursos uma oferta para a manutenção da igreja, a manutenção do trabalho do Teu reino, Pai. E abençoa-nos como igreja para que possamos sempre ser generosos no ofertar, pela gratidão que imerecidamente temos do Senhor, Pai, das graças que recebemos imerecidamente de Ti. Por isso, louvamos e bendizemos o Teu santo nome por isso. Oramos também, Senhor, pelo culto dos infantes, abençoa quem vai dirigir a reunião nessa noite, que eles sejam abençoados e alimentados pela Tua santa palavra, assim como também, Senhor, pedimos que o Senhor esteja iluminando, inspirando, falando, Senhor, profundamente, através do nosso pastor, que vai nos trazer a palavra nessa noite, mas antes de tudo, Senhor, nos esvazia nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos nos encher com tudo aquilo que o Teu Santo Espírito vai nos revelar nessa noite. Pedimos e agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Pai. Podeis assentar. Convido você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 7 ao 16. Mas vamos concentrar toda a nossa atenção no versículo 12, especialmente numa expressão aqui contida. Efésios, carta do apóstolo Paulo, uma epístola bastante carregada de argumentos teológicos. Especialistas afirmam que depois da carta aos Romanos é a carta aos Efésios que contém o maior legado doutrinário da parte deste apóstolo. Ele desenvolve a doutrina de uma maneira muito didática, muito clara, muito precisa, muito profunda. Ele principia a sua epístola falando sobre as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Principalmente num tempo em que as pessoas estão mais interessadas em bênçãos materiais do que espirituais, é bom a gente visitar as bênçãos espirituais, são duradouras, são bênçãos que nos colocam na presença do Senhor, são bênçãos que dão significado à vida. Paulo também não deixa de tratar, no correr da sua exposição doutrinária, sobre a maravilhosa graça do Senhor que nos salvou, a qual recebemos pela fé. E toda a discussão sobre graça, sobre fé e obras, fica absolutamente resolvida no texto do capítulo 2, versos 8 a 10, quando Paulo diz que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Agora, fomos salvos para fazer boas obras, para viver boas obras, para praticar as boas obras, para andar em caminho reto. Uma vez salvos, devemos viver como salvos. E assim por diante. Mas quando chegamos à segunda parte da epístola, como é mais ou menos comum nas cartas de Paulo, ele coloca toda aquela carga doutrinária de uma maneira prática. Bom, a gente crê nisso, então como é que a gente vive? E a partir então do capítulo 4 desta epístola, Paulo vai marcar alguns aspectos da vivência, da atitude, da conduta dos crentes, da maneira como devemos viver, já que professamos a fé no Senhor Jesus. E um dos aspectos está aqui delineado, acerca da nossa vivência como corpo de Cristo, como igreja, membros uns dos outros, cada qual realizando
a sua tarefa. Mas vamos ler todos juntos, mesmo assentados, com toda a reverência, capítulo 4, começando do 7 até o 16. Leamos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta, mas com o nosso coração igualmente alargado, para recepcionar o ensino das Escrituras. Vem com o Teu Espírito, que protagonizou esses eventos, que inspirou os autores, alumiar agora a nossa mente e o nosso coração, para podermos compreender os Teus caminhos, para que possamos entender a Tua vontade, para que possamos ser nutridos e alimentados, para que a nossa vida seja consoante à doutrina que professamos, para que possamos testemunhar pela nossa vida e pela nossa palavra o nome do Senhor Jesus. Usa esse Teu instrumento, fala aos nossos corações, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o versículo 12 de todo o texto que lemos diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Uma curiosidade que sempre me chama a atenção é aquela que diz respeito às palavras que aparecem uma única vez em toda a Escritura Sagrada. Evidentemente que nós precisamos considerar que a Bíblia originalmente foi escrita em pelo menos 2 idiomas, alguns trechos num terceiro idioma, mas primordialmente o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento no grego comum, ou koiné, não o grego clássico dos autores conhecidos lá de antes de Cristo, mas o grego comum da população, do povo. E na língua grega, há uma palavra que ocorre na Bíblia uma única vez e que está justamente nesse versículo, e é a palavra aperfeiçoamento. O verbo aperfeiçoar aparece muitas vezes, mas esse substantivo só uma vez. É a palavra katartismos. Eu não pretendo dar aula de grego para você, mas eu posso trazer algumas informações importantes sobre a preciosidade desse termo. O verbo katartizo pode ser traduzido por consertar, pode ser traduzido por arrumar, pode ser traduzido inclusive por aperfeiçoar, mas a palavra katartismos era uma palavra usada na medicina. Era uma palavra referenciada ao fato de alguém ter tido uma fratura de osso. Quem aqui já não teve uma fratura de osso? Eu estou levantando, mas eu nunca tive só torção, viu? Mas muita gente teve, né? E quando o osso quebra, precisa colar, precisa juntar, né? Precisa, às vezes, até fazer uma cirurgia, colocar um pino, tamanho estrago. Os males da famigerada osteoporose, que não permite mais que os ossos se colem, uma tragédia terrível para o ser humano, já que nós estamos todos montados em cima dos nossos ossos. E quando então alguém tinha uma fratura, era preciso tratar de uma maneira que o osso voltasse ao seu lugar
e o catartismos tivesse lugar. Esta palavra me chama muito a atenção, particularmente porque nós estamos dentro do nosso tema anual, que é a Igreja Modelo, tratando nesse bimestre, março e abril, da Igreja Modelo na Consolação, a fim de que ela seja uma comunidade terapêutica. E quando nós falamos de fazer terapia, de ser uma comunidade terapêutica, evidentemente nós estamos tratando de saúde, nós estamos falando de colar ossos, nós estamos falando de juntar o que está desconectado, nós estamos falando de sarar o que está adoecido, nós estamos falando de levar ao enfermo do corpo e da alma, da mente e do coração, um tratamento, porque ele está desconjuntado. E esse é o meu desafio nesta noite, não apenas dar curso ao nosso tema, mas conclamar a toda a comunidade, ao povo de Deus aqui reunido, a que sejamos verdadeiramente uma comunidade terapêutica, uma comunidade que está preocupada em aperfeiçoar na medida em que percebe que há coisas desconectadas, quebradas, fraturadas, vidas que estão esmigalhadas, gente que se acha absolutamente depauperada, precisando de um trabalho de colagem, de junção, de união. E a primeira lição que eu queria trazer acerca desse tema da comunidade terapêutica é que a comunidade terapêutica também precisa ser curada. Nós assumimos uma postura de tratar dos outros, nós assumimos um compromisso de levar uma mensagem, um santo evangelho, uma boa nova de cura para aquele que está doente, para aquele que está enfermo, mas precisamos eventualmente reconhecer a nossa doença, a nossa enfermidade, a condição em que os nossos ossos se acham, a realidade da nossa vida como crentes em Cristo, como aqueles que professam o nome de Jesus, como aqueles que o confessam como seu único e suficiente Salvador, mas muitas vezes se acham carregados de pesar, de dor, de aflição. E eu quero convidar você para passear um pouquinho na Bíblia comigo. O primeiro texto que eu queria que você visitasse comigo é o profeta Isaías. Já na abertura deste seu longo livro, Isaías é um profeta do 8º século antes de Cristo. Isaías vivencia a tragédia da queda do reino do norte e as ameaças que vêm para com o reino do sul. Ele que era um profeta sulista. Mas na abertura do livro que leva o seu nome, no capítulo 1, então logo há uma introdução ao documento por inteiro, dando conta de que ele vai falar durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isaías profetizou por mais de 4 décadas, ele já abre a sua profecia como porta-voz do Senhor, conclamando a todo o universo a ouvir a voz do Senhor, mas no versículo 6, no primeiro capítulo, ele diz, a partir do versículo 5, porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Eu não sou do ramo médico, mas eu faria um diagnóstico de leigo dizendo há uma septicemia, uma infecção generalizada, uma realidade que tocava a nação, é do povo de Deus, é da igreja no Velho Testamento, aqui o retrato. Os exames aqui feitos, radiológicos, todo tipo de imagem moderna, laboratoriais, dão conta que o povo de Deus se achava em tamanha enfermidade, da cabeça ao dedão do pé. As chagas já estavam purulentas. Uma realidade dramática descrita pelo profeta. Esta sua forma de descrever se referia à humilhação a que o povo de Deus vivenciava,
faz referência também à sua pecaminosidade, ao seu comportamento vil, à sua moralidade absolutamente questionável, à injustiça que campeava, à promiscuidade. E se você quiser avançar um pouquinho mais, você vai continuar ainda nesse capítulo e observar que mesmo em meio a tamanha enfermidade, o povo continuava religioso, adorador, não faltavam aos cultos, chegavam cedo e embora tarde. Se tinha 3, 4 serviços naquele dia, assistiam todos. E aí a palavra do Senhor nos lábios do profeta no versículo 12 diz assim: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Não adianta só botar o pé na igreja. Não adianta só dizer presente: ó pastor, estou aqui, anota aí, não me dá falta hoje não. Está doente, está doendo, está sofrido, está carregado, precisa de cura. A comunidade terapêutica também precisa ser curada. Agora vamos dar uma voltinha aqui para o profeta Jeremias, mas no seu livro chamado Lamentações. Avança um pouquinho comigo. O texto que nós lemos de Isaías é do 8º século. O texto que eu leio agora para vocês aqui é do começo do 6º século, da queda de Jerusalém. A tragédia que se abateu agora sobre o sul. Isaías temia o avanço dos assírios. Os assírios eles driblaram, mas os babilônios não. E os babilônios foram implacáveis. Os babilônios destroçaram Jerusalém, derrubaram as fortalezas, derrubaram o templo, humilharam o povo, levaram cativos as lideranças do povo. E aí no capítulo 5 das Lamentações, é um livro dramático, é um livro difícil, apesar de toda a esperança que renasce no meio desta literatura, mas ali no versículo 15, Lamentações 5, 15 em diante: cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Um coração doente. A descrição de Jeremias difere dos detalhes daquela descrição de Isaías, mas vai mais no âmago. Um coração doente, um coração enfermo, uma alma que está corroída. A figura se desloca agora para o cerne do ser. Em ambas situações, um profeta e outro descrevem a tragédia do povo de Deus que precisava urgentemente de cura. Será diferente hoje? Como vai o seu coração? Como vai a sua alma? Está ferida? Está machucada? Você que está sendo instado a fazer parte de uma comunidade terapêutica, de uma comunidade que promove catartismos, de uma igreja que precisa colar os ossos, quem sabe é o teu osso que está precisando ser colado. Quem sabe é a fratura da sua alma que está precisando ser agora juntada. E eu quero dizer que há esperança. Salmo 103, salmo de louvor, salmo de adoração, salmo para bendizer a Deus, salmo para agradecer, para não se esquecer de nenhum só de seus benefícios. E no versículo 3, um dos benefícios colocado pelo salmista Davi é: Deus é quem sara todas as tuas enfermidades. O Senhor conhece a tua doença, o Senhor conhece a tua dor, o Senhor conhece a ferida que não quer cicatrizar, mas Ele é todo poderoso para curar a tua alma, para curar o teu coração, porque Ele é o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Há enfermidades da nossa alma que afetam até o nosso corpo. Há uma somatização das nossas angústias, das nossas dúvidas, dos nossos anseios, de tal sorte que até o nosso corpo começa a pipocar. O Salmo 32, um salmo de confissão, diz assim no versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia.
Eu não quis reconhecer a minha atitude pecaminosa, o meu comportamento destoante da vontade de Deus. O que aconteceu? Eu fiquei encarquilhado. Os meus ossos ficaram ressequidos. Fui no médico, fiz o exame de osteoporose, você não tem não. O que será que você tem? Aí então eu confessei os meus pecados, versículo 5. A minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, e os ossos não ficaram mais ressequidos. Que bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. A comunidade terapêutica não pode prescindir de cura. Ela vai curar, mas ela precisa ser curada. E às vezes a cura é dolorida, a cura é difícil. Se você puder, corra comigo para Hebreus capítulo 12, e aqui nós vamos encontrar o tratamento. Pode ser às vezes de choque. Capítulo 12, versículo 4 em diante. A Bíblia diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos e assim por diante. O texto fala de disciplina, de correção. O osso está quebrado, não tem jeito de pôr ele assim, esconso. Precisa colar direitinho. E para colar direitinho, você tem que fazer uma raspagem, tem que fazer uma limpeza. Tem que colocar o dedo na ferida, tem que estancar aquilo que está turvo. É preciso, às vezes, passar por uma disciplina. Quem sabe até o momento que você está vivenciando agora, seja exatamente o tratamento que o Senhor está dando. Não o rejeite, não o recuse. Não faça como muitas vezes se faz com a receita que o médico te dá e você diz, não, eu sei melhor, a prescrição é diferente, eu sei melhor que o médico. Não, deixa o Senhor cuidar de você, porque a comunidade terapêutica também precisa ser curada. Mas em segundo lugar, eu queria chamar a sua atenção, que está nesta caminhada, nesta toada, para participar de uma comunidade que trata, de uma comunidade que exerce a cura, de uma comunidade terapêutica. Esta comunidade precisa promover o ambiente da cura. Se de um lado nós precisamos reconhecer a nossa necessidade pessoal, talvez familiar, talvez de segmentos da igreja de cura, nós precisamos trabalhar, nós precisamos promover, nós precisamos nos empenhar na formação do ambiente da cura. Uma pergunta que sempre me ocorre ao coração quando estou diante desse tema é: a igreja tem sido mais uma comunidade que cura ou que adoece? As pessoas que nos buscam, que nos procuram, que querem estar junto de nós, aqui encontram um elevado ambiente, se sentem acarinhadas, se sentem protegidas, ou ao contrário, a sua enfermidade aumenta, a sua dor se torna mais aguda. Eu acho que é uma realidade que nós precisamos estar, tanto no âmbito geral como no âmbito privativo, sempre a nos indagar. Na carta de Paulo aos Gálatas, vizinho desta de Efésios, que nos motiva nesta noite, no capítulo 5, Paulo está falando sobre a liberdade. Como filhos de Deus, amados, santos, eleitos, Deus nos colocou num rumo da verdadeira liberdade, porque conhecemos a verdade nos libertou. Nós temos a liberdade agora para amar, a liberdade para servir, a liberdade para construir, a liberdade para edificar, a liberdade para promover
os valores que ficam e que permanecem, a liberdade para não sermos mais escravos do pecado e da morte. Esta é a mensagem essencial da ressurreição de Jesus, qual nos avizinhamos de celebrar dentro de 2 semanas. E aí Paulo, no capítulo 5, no versículo 13, ele fechando esse tema da liberdade, diz: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o versículo 5 para mim é um primor. E eu acho que Paulo aqui pensou talvez em alguma igreja específica, não sei se foi a nossa. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Cadê o ambiente da cura? Cadê o espaço em que a terapia tem lugar? Cadê o clima que nos torna mais afáveis, amáveis, confiantes, estimuladores, promotores da paz? Tomamos a liberdade e a transformamos numa flecha para ferir o outro, numa lança para machucar alguém, numa arma de guerra. A liberdade não pode ser usada para isso. Quando pensamos na realidade de um Estado democrático de direito, pleno, absoluto, onde nós devemos nos valer de todos os recursos que esta liberdade nos dá, mas não podemos perder de vista a plena responsabilidade, porque a plena liberdade corresponde à plena responsabilidade, porque quando uma plena liberdade é usada de maneira irresponsável, ela se torna libertina, e ela mesma acaba sendo liberticida, ela é assassina da liberdade. A liberdade tem que corresponder à responsabilidade. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Assim devemos olhar para aqueles que detêm o poder, para aqueles que podem usar esse poder para o bem das pessoas, e se porventura não usam, estão transtornando. Mas voltemos ao nosso cadinho, ao nosso ambiente. Não queremos ir lá longe sem tratarmos de nós mesmos. Se vos mordeis e devorais uns aos outros. Que cena épica esta! O apóstolo Paulo, percebendo no seio de algumas comunidades, quando lemos esta carta, precisamos ter em mente que não era uma igreja só, era uma série de igrejas da região chamada Galácia, Ásia Menor. Paulo estava ali pensando, tem gente ali que está assim, rilhando os dentes, né? Com as garras para traçar o seu irmão, violentamente. Vamos usar desta abençoada liberdade para promover o ambiente terapêutico, o ambiente da cura, o ambiente que vai trazer alegria a todos os corações. E 2 versículos lá do sábio Salomão, no livro de Provérbios, que eu acho que você devia usar como lema da vida. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Provérbios 17, 22, diz assim: um coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre é bom remédio. A gente está se entupindo de remédio para ficar mais estável, para ficar mais tranquilo, quando se nós embutirmos no nosso coração a alegria do Senhor, que é a nossa força. Quando nós instalarmos dentro da nossa alma o regozijo que vem do céu, não tem doença, não tem crise, não tem tragédia, não tem abalo sísmico que nos tire esta alegria do coração. E fazendo coro com isso, capítulo 15, versículo 13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Não tem jeito da gente dissimular a alegria.
é o coração alegre que aformoseia o rosto. Motivos para alegria não nos faltam. Temos a salvação em Cristo. Temos o Espírito Santo que habita o nosso coração e ele frutifica em nós, entre outras coisas, a alegria que é seu fruto. Temos a palavra do Senhor que norteia os nossos caminhos. Temos uma missão a cumprir. Temos um alvo, um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tudo mais pode sair diante dos nossos olhos, mas não estamos desfocados desse objetivo. Então, que esta alegria domine o nosso coração e promova o ambiente da cura que convém à comunidade terapêutica. Por fim, se nós somos chamados a trabalhar o aperfeiçoamento dos santos, e estes santos muitas vezes precisam também de cura objetiva, específica, particular, precisam promover o ambiente da cura, nós queremos dizer que a comunidade terapêutica desenvolve a melhor terapia de todas. Tem muita terapia hoje. Em geral, elas são chamadas alternativas, né? Existe o tratamento clássico, o tratamento regular, mas existem os tratamentos alternativos, diferenciados, alguns deles bastante exóticos, muitos deles que a gente deve ficar com um pezinho muito atrás, dada a sua dificuldade de qualquer comprovação científica. Mas a melhor terapia está aqui nesse texto de Efésios 4. O texto diz por inteiro: com vistas ao catartismos, ao aperfeiçoamento, à ligação do osso dos santos, para quê? Para o desempenho do seu serviço. Melhor terapia é o trabalho. Quando a gente está trabalhando, a gente nem lembra que está doente. Quando a gente está em ação, a gente vai se curando naturalmente. Parece que quando as pessoas estão carregadas de doenças e estacionam e param, aí que a doença toma conta. Mas quando nós arregaçamos as mangas e nos pomos em atividade, me refiro aqui na realidade comum em que muitas vezes somos acometidos de um resfriado, de uma gripe que nos abate, mas a gente enfrenta ela, ela não nos derruba. Mas se a gente se deixar bater, lá vamos nós para a cama muitos dias. O mesmo vale para a vida espiritual. O crente muitas vezes permanece abatido, amuado, encantonado, porque não está arregaçando as mangas para servir, porque não está assumindo o seu ministério, porque não está se envolvendo com a causa, porque não está sendo um participante da primeira hora, porque está apenas acomodado na expectativa daquilo que possa vir até ele, mas não daquilo que pode sair dele na direção do outro. Vivemos choramingando a atenção de outrem quando nós poderíamos estar dando atenção a outra. Vivemos reclamando que precisamos de um ombro amigo quando há muitos que querem o nosso ombro. E se a gente se dispuser a esta inversão da realidade, a roda vai girar para frente. As coisas vão tomar um novo rumo e no desempenho do nosso serviço, duas coisas então vão acontecer. A primeira delas é que o catartismo vai ter lugar. Nós vamos ficar colados. O nosso osso não vai mais ficar fraturado. Nós vamos poder caminhar mais intensamente, mais decididamente. E por outro lado, na parte final do versículo, nós lemos: o resultado é a edificação do corpo de Cristo. Há 3 frases nesse versículo que seguem uma linha lógica. Quando os santos são conectados, colados, aperfeiçoados, equipados, a terapia tem lugar, o serviço acontece, a roda começa a girar para frente e o resultado é que a igreja, o corpo de Cristo está realmente sendo edificado. A realidade da comunidade está em absoluto funcionamento e com isso a comunidade está cumprindo também o seu papel terapêutico. Uma igreja modelar na consolação. O meu desafio nesta noite é que você examine o seu coração. Está padecendo de aflições, está quebrado, está quebrantado já.
E o quebrantamento é bênção de Deus, porque agora Deus pode tomar o vaso quebrado e fazê-lo novo. Não despreze esta oportunidade, não despreze esta bênção. Seja também um cooperador na formação do ambiente da cura, do ambiente terapêutico. Não vamos usar os recursos que o Senhor nos deu para nos acotovelarmos, para nos machucarmos, mas vamos principalmente trabalhar, desempenhar um serviço que recai sobre cada um de nós e sobre todos nós, porque o resultado será extremamente abençoador. Curve a sua fronte, vamos orar. Eu quero orar especificamente pela sua vida, quero colocar a sua realidade diante de Deus. Onde você está acomodado, coloque-se na presença do Senhor, abra o seu coração, estarei orando pela sua vida. Deus e Pai, nesta noite que o Senhor nos convoca para estar na Tua casa, para adorar-Te em espírito e em verdade, queremos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Tu instastes conosco para sermos comunidade terapêutica, mas ao mesmo tempo em que promovemos a cura, precisamos ser curados, precisamos ser tratados. Quem sabe há feridas, há chagas que ainda não foram nem amolecidas, ainda há tumores que precisam ser arrancados do nosso meio. O coração está doente, Senhor. Promove a cura, promove o saramento, promove, ó Deus, a terapia que procede da Tua presença, do Teu trono de graça, porque o Senhor cura todas as nossas enfermidades. Ninguém deixa, ó Deus, a casa do Senhor nesta noite sem receber este bálsamo da Tua parte, sem receber, ó Deus, esse toque do Teu Espírito Santo, sem levar consigo esta certeza da profilaxia que o Senhor está exercendo no nosso meio. E que todos, ó Deus, a uma só voz, a um só sentimento, sejamos promotores deste ambiente terapêutico, deste ambiente que promove a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor. E que cada um de nós, ó Deus, seja mais e mais operoso no Teu reino. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, o hino 311, um hino de marcha, um hino de convocação para cerrarmos fileiras nas hostes do Senhor Jesus. 311. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos ante multidões, o excelso comandante dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vesti sua armadura, em seu poder marchai, no posto sempre achados, velando em oração, em meio dos perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, a passo triunfal, e vós combate horrendo, virá a paz final. Então eternamente será o vencedor, no céu glorificado, com Cristo Salvador. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva o seu rosto e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor do Pai
As consolações do Espírito Santo sejam convosco, hoje e para sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu queria convidar você para não sair correndo, mas ir para o pavilhão. Nós temos um lanche gostoso e hoje tem um bolo muito especial. E nós vamos para lá agora, porque tem até parabéns para você. Vamos lá, gente, rapidinho.